Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Essa semana eu tô falando sobre mim mesmo, né? E os meus, vamos supor assim, minha mediunidade, né? Que eu sou sensitivo e médium. E meu nome é José Antônio e aí vamos passar mais um vídeo para vocês. Primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou falar o evangelho logo, né? O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 6, 19, 23. Pegue um lápis aí para anotar, né? Pegue um lápis aí para anotar. Aí fica melhor de vocês. Pegue um lápis para anotar. E hoje também eu vou dizer também o salmo de hoje, que é o rei. O salmo de hoje é os 131. Anote aí, o salmo de hoje é o 131 e a primeira leitura é segundo rei. Só notando mesmo aqui, ó. Essa daqui é 11, 1, 14 ou mais 9, 18, 20 e 20. Vou repetir aqui, ó. Segundo rei, capítulo 11, do 1 ao 4. E o capítulo 9, do 18 ao 20. Deu para anotar, né? Então, repetindo, o salmo é o 131. E o evangelho de hoje é Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 23. É o que vocês vão ouvir agora, né? Vocês vão ouvir agora. Então, vamos lá. Toda noite vocês pegam esses números aqui e... certo? Anote esses números. E depois, quando terminar esse vídeo, vocês vão e leem para vocês, né? Que isso é muito interessante. Eu já ouvi esse hoje, eu já li esse aqui hoje. E eu sei como é interessante, né? Importante. E a gente vai ler hoje é o evangelho aqui, né? De Mateus, que é assim, ó. O tesouro, os olhos, o dinheiro. Não ajuntais tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai-nos os tesouros no céu. Interessante ajuntar o tesouro no céu, né? Onde a traça, a ferrugem não destrói, nem os ladrões assaltam e não assaltam e não roubam. Certo? O tesouro no céu. Vamos depois ver. Onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. A lâmpada do corpo e os olhos. Se teus olhos for límpidos, ficarás todo cheio de luz. Mas se os teus olhos for ruim, ficarás todo em trevas. Se pôs a luz em ti e trevas, quando grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderarão primeiro e desprezará o outro. Não pode servir a dois deuses e ao dinheiro, a Deus e ao dinheiro. Porque é assim, ó. Não estamos dizendo aqui que todos os ricos vão não, nenhum dos ricos vão se salvar, né? Não é isso. Os ricos também são muito importantes, porque os ricos constroem as coisas, né? Tem dinheiro para comprar máquina, tudo, constrói as coisas e isso construindo vai servir para os pobres, porque os pobres vão trabalhar e eles vão receber o salário do rico para sobreviver. E os pobres são tão importantes quanto os ricos, certo? Porque se não fosse os pobres trabalhando para os ricos não tinham renda para que pudesse sobreviver. Então, aqueles que são pobres dê muito valor aos ricos, dê muito valor aos patrões, porque esses patrões estão trabalhando para que eles recebam o salário e sobrevivam. E os ricos também dê o valor aos seus empregados e aos seus trabalhadores, porque é eles que mantêm a sua riqueza.
Se não fosse isso, vocês não teriam aonde tirar dinheiro, aonde ter renda. Então, é uma coisa tem a ver com a outra, né? É uma coisa tem a ver com a outra. Então, é isso. Agora, é isso que acontece. Então, agora vamos ao seguinte. Não guardar tesouros na terra é assim. Você guardando tesouro, aonde está o tesouro, está a sua cabeça, você está ligado. Você não tem nada, aí chega em casa. Ah, você tem só uma bicicleta, por exemplo. Você chega em casa com a bicicleta, pega a bicicleta, bota para dentro de casa. E está dentro de casa. Aí acontece algum barulho na rua, algum barulho de carro apitando, um carro sendo roubado. Você está tranquilo, você não tem carro, tem só a bicicleta. Aí você fica, vai olhar na rua por curiosidade talvez, mas vai deitar, dormir tranquilo. Agora você tendo um carro, mesmo tá dentro da sua garagem, você fica ligado nele, você vai dormir, quando escuta algum barulho, alguma coisa, você corre e pensa que alguém está roubando seu carro, levanta e sai correndo aperreado, pega uma arma, alguma coisa, mas às vezes nem é um outro carro de outra pessoa que está sendo roubado, né? E você escutou o barulho do alarme. Ou então, quando você tem muitas coisas, sempre você sai de casa, você fica preocupado, bota a câmera, bota tudo para... tem muita coisa dentro de casa, né? Aí, e também o pobre também tem uma coisa outra, um som, uma coisa assim, e ele tem preocupação em sair de casa às vezes mas preocupação pouca, né? Aí às vezes ele não tem uma preocupação assim, volta para casa tranquilo. Então quanto mais você tem dinheiro, mais você tem coisa, mais você se preocupa com aquilo. Quanto mais você tem, como família, né? Você se preocupa, você tem um filho, você se preocupa apenas com o filho, tem dois, se preocupa com os dois. Então, é isso. Você tendo muito tesouro, muita coisa, carro, moto, tudo, você se preocupa com tudo aquilo. Porque cada coisa daquela tem um bando de documento, uns impostos para pagar, outras coisas assim. Então, você tem que pagar aquilo ali. Aí você se preocupa muito mais, é muito mais preocupado com o que você tem do que com as pessoas que você tem. Pai, mãe, ou filho, irmão, alguma coisa assim, né? Então é isso, ó. Agora falando sobre minha sensibilidade, né? Seu sensitivo, médio e claro, evidente. Isso tudo eu não sei nem se eu sou mesmo, mas vamos falar sobre o assunto e vocês vão decidir se é isso, né? Porque é o seguinte, eu falando, tem umas histórias que eu falei aqui, todas as histórias que eu falei foi verdadeira. A de ontem, a de hoje, juro a vocês que são verdadeiras. Eu não vou jurar na Bíblia, mas eu juro a vocês que são tudo, essas coisas que acontecem são verdadeiras. E eu contei coisas que eu vi, que eu sonhei, né? Que eu sonhei, né? Que eu senti, certo? Coisas que eu vi, pessoas que eu vi, pessoas que eu tive contato. Eu tanto vi como falei com elas, certo? Vi como falei. E às vezes também tem coisas que é incrível que acontece, né? Por exemplo, eu vou contar essa história aqui. Foi a única vez que eu fui não possuído, certo? Não possuído, mas incentivado por algum espírito, eu não sei. Em 1974 ou 76, eu não me lembro muito bem, a gente veio das Quintas morar no Igapó. E meu pai encontrou uma casa na Praça São Vicente de Paulo e até a casa era barata. Mas como a gente não sabia de quem era a casa, papai comprou a casa e ele também não sabia quem era a casa, o que era a casa, como era a casa. Ele veio e comprou a casa, né? Pra gente vir morar na Praça São Vicente de Paulo, que a gente já tinha morado em Igapó antes. E a gente tava morando nas Quintas. Papai comprou a casa, incrível que pareça, a casa do lado esquerdo da praça. Preste bem atenção. A casa do lado esquerdo, a casa tinha um número 7. E para fechar o triângulo da coisa, a casa tinha sido um centro de umbanda. O tempo antes, né? Um centro de umbanda. Ninguém queria no Igapó, sabendo da casa, ninguém queria comprar a casa, nem queria nem de graça. Mas a gente morando nas Quintas, a gente não sabia que era casa. Então aí papai comprou essa casa, até barato, e o dinheiro sobrou, vendeu uma casa nas Quintas,
comprou uma casa no Igapó, ainda sobrou dinheiro para comprar uma televisão, que era a metade de um preço de uma casa naquela época. Comprou uma televisão, ó. Poucas pessoas na praça tinham televisão, só o dono da padaria, o dono do bar e algumas pessoas assim que era mais rico, né? Lá na praça. Papai comprou uma televisão. Eu falava na praça que lá em casa tinha uma televisão, ninguém acreditava. É incrível isso, né? Então essa casa tinha sido no centro de Umbanda e ela apareceu um monte de coisas. Eu, como sou médio sensitivo, né? Então acontece que eu via muitas coisas. Bichinhos assim, tipo uns macaquinhos em forma de gente subindo nas paredes. Coisas escritas, pessoas passando. Tinha um anãozinho que passava toda noite, meia-noite, descia a calçada e entrava pro quintal. Coisas assim que eu ia tomar banho no quintal, porque o quintal era aquele tipo de interior lá no final, lá no meio do quintal. O banheiro era lá no meio do quintal. O quintal era grande, eu via, aí sentia e via muitas coisas, com pessoas correndo ao redor do banheiro. Eu abria a porta, não tinha ninguém. Mas não tinha ninguém em casa, todo mundo lá dentro, a porta fechada. Aí o banheiro dava da porta da cozinha, dava para ver que estava fechada. Mãe fechava por causa do vento no fogão. Então era isso. Então o que aconteceu é o seguinte, que uma das vezes eu senti uma energia muito forte. Meu pai tinha ido para o Juazeiro e tinha trazido um monte de lembrancinha do Juazeiro, que ele sempre ia para o Juazeiro, com esses ônibus, né? Aí tinha trazido um monte de lembrancinha. Entre essas lembrancinhas, ele trouxe um Padre Cício de cerca de 30 centímetros. E esse negócio essa energia, esse fogo, essa coisa me pegou assim e eu fiquei sem saber. Não foi exatamente uma possessão, eu acho que foi só um encosto, assim, um encosto, né? E aí eu saí andando na casa assim, devagarzinho, eu percebi que eu estava andando. Cheguei na sala, tinha o Padre Cício em pé. Aí eu cheguei em frente da estátua do Padre Cício. Me deu uma vontade de quebrar a cabeça do Padre Cício e eu fui lá e quebrei. Não faria isso nunca, eu sabia que eu só tinha 13 anos, meu pai queria bater em mim, né? Tinha 12 anos, mais ou menos aí, 12, 13 anos. Aí eu quebrei a cabeça do Padre Cício. Ao quebrar a cabeça eu senti, né? Aí eu, como sou bastante forte, aí eu já expulsei aquele negócio do corpo, voltei pro normal. E fui pegar uma cola escolar e colei a cabeça do Padre Cício. E como eu sempre gostei de arte assim, eu alisei bem ao redor assim a cabeça e deixei de uma forma que ninguém via que estava quebrada, né? Ninguém via que estava quebrada. Então papai nunca percebeu isso. Mas foi uma coisa que encostou. Ela não incorporou, apenas encostou. Foi um encosto, não foi incorporação. E eu fui lá e fiz isso, né? São coisas que é incrível isso. Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Curta, compartilhe, dê o like. E que Maria e José, a família sagrada e Jesus lhe acompanhe em todos os caminhos que você for. Amém.